Então vamos para a análise agora? Com Nakagawa, Caio Junqueira e a Denilde Roshacker, nos dando um prazer da companhia. Denilde, como convidada, vou começar com você, então, essa nossa roda. Bem, Denilde, ainda não é oficial, mas já dado como certo, Tebet no planejamento. Com qual tamanho político Simone Tebet sai dessa definição de ministérios? Olha, eu acho que até... Boa noite a todos, Caio, Nakagawa, Carol e todos os telespectadores. Eu acho que no momento em que ela aceitou, eu acho que ela sai grande, apesar de ser um ministério muito menor do que ela esperava em termos de recursos e ações. Mas, por outro lado, ela ganha um ministério estratégico que vai estar aí no centro da discussão sobre economia. Então, é uma chance grande de que ela consiga se firmar como uma figura importante dentro do governo e, com isso, ganhar espaço também do ponto de vista político. Agora, é um ministério complexo, é um ministério em que ela vai ter que fazer uma dobradinha com a Fazenda, né, com o Haddad, e ter que negociar com o Congresso, porque uma das questões importantes do planejamento é a discussão sobre orçamento. E a gente sabe que essa discussão com relação ao orçamento ficou muito esvaziada durante o governo Bolsonaro e que agora vai ter uma nova configuração. Então sai fortalecida por ter uma pasta estratégica, mas ao mesmo tempo pode ser aí um dos focos de atrito e de discordância forte, não só em função da questão da diferença de visão econômica que ela tem com relação ao Haddad, mas também porque é uma pasta que controla gastos. Então acho que isso pode ser aí um dos elementos de problema para ela no futuro. Vamos falar mais sobre essas divergências, mas antes, Naka, quero trazer o olhar da economia. A pasta que Tebet assume do planejamento vai ficar sem a gestão, sem os bancos públicos, algo que chegou a ser cogitado. PPI ainda está nessa indefinição, como muito bem destacou o Leandro Magalhães agora há pouco. Naka, qual que é o tamanho econômico que o planejamento deve ter com Simone Tebet? Essa é uma questão que é interessante, porque o mundo político observa muito o tamanho do orçamento, do poder do ministério. Mas, olhando por dentro, há muitos aspectos econômicos que são grandes, importantes e podem dar algum protagonismo para a nova ministra a ser confirmada, oficialmente, pelo menos, né? Então, primeiro, este ponto que o Leandro traz é bem importante. O PPI ele pode ser, de fato, desmembrado. É possível você ter um nome responsável pelo planejamento, por determinar, por exemplo, quais áreas, empreendimentos, projetos, regiões do Brasil vão ser beneficiadas, vão ser prioridade, por exemplo, na hora de procurar concessões ou parceria público-privadas. Este é um trabalho de planejamento, não é de execução, não é de fiscalização de obras. E há um outro ponto que, para mim, é muito importante, é muito grande e que precisa de ter um nome neste governo relacionado a isso, que é a observação da eficiência do gasto público. O futuro ministro Haddad, Fernando Haddad, tem dito que esta será uma das prioridades da equipe econômica, tentar fazer mais com menos, dar produtividade ao dinheiro público. E esta, Carol, é uma característica que nunca foi relacionada ao Partido dos Trabalhadores. Então, seria uma maneira de o governo Lula ter alguém que possa dar essa cara de eficiência, que é muito atribuída ao setor privado. Tebet tem um pouco dessa verve de tentar dar eficiência, de trazer eficiência. Ela pode ter aí um protagonismo nessa história. Caio, trazendo então esses pontos trazidos por Nakagawa e por Denilde Roshacker. Tebet defende ideias liberais, por vezes ali algo que causa divergência dentro do PT. Ocorre que Haddad está na Fazenda, que é justamente a pasta que vai definir essa matriz macroeconômica. Esse atrito ideológico foi responsável pelo esvaziamento do Ministério do Planejamento? Boa noite a todos. Bom, Carol, na verdade, o Ministério do Planejamento ele se manteve como mais ou menos na linha que ele sempre esteve, né? O que se pretendeu foi ampliar atribuições como um prêmio ali para a Simone Tebet. Se ampliar como? Colocando o Banco do Brasil, colocando Caixa Econômica Federal, colocando o PPI. Isso não aconteceu.
Não há nenhum sinal de que o PPI, que foi o que teria sido possível para sobrar para o Ministério do Planejamento turbinado, como o MDB queria, como a própria Simone Tebet desejaria, não há nenhum sinal de que isso ocorrerá. Continuará. Agora há pouco eu conversei com o interlocutor ali, que participou dessas reuniões hoje com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O PPI continua onde sempre esteve, gerido, tocado pela Casa Civil, com participação do planejamento, que vai ter um assento ali no comitê gestor, mas quem vai mandar, quem está com a bola do jogo, continuará sendo a Casa Civil. Então, a situação da Simone, ela é difícil por dois motivos, basicamente. Primeiro, uma questão político-eleitoral, porque ela tem pretensões eleitorais, ela tem pretensões presidenciais, assim como o Fernando Haddad, assim como o Geraldo Alckmin, né? 2026 está longe, né? Parece que está há 100 anos, né? Mas, enfim, tem essa questão política-eleitoral, que há uma divergência, acaba sendo uma potencial adversária para você se reunir, mas principalmente uma diferença ideológica, de visão da economia. A Simone Tebet é pró-mercado, a Simone Tebet é liberal. E muito embora o Haddad não tenha o pensamento político tradicional da economia petista, ele é muito mais autônomo, independente em relação a isso, majoritariamente é um governo que chega com esse pensamento tradicional da economia petista. Muito embora também o Rui Costa é mais arejado, eles são defensores, por exemplo, de parcerias públicos-privadas, mas ainda assim, no programa de governo da Simone Tebet, estava, por exemplo, defendendo a privatização do Porto de Santos. O que o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já disse? Sou contra a privatização. O programa da Simone Tebet fala, vamos ampliar a concessão na área de saneamento e fazer logo as concessões para o aeroporto de Galeão e Santos Dumont. O que a equipe de transição nessas áreas disse? Opa, vamos desacelerar isso daí para revisar melhor esses pontos. Então tem diferença conceitual, e não digo nem diretamente em relação ao Haddad, ou mesmo ao Rui Costa, ministro da Casa Civil. Eu digo em relação a esse pensamento majoritário e a visão como o PT enxerga a economia, a participação do Estado na economia, da visão que a Simone Tebet e o grupo político que elaborou o seu programa de governo enxergam a condução econômica. Denilde, então temos Haddad e Tebet. Quem tem mais força? É Lula? Olha, pelo que tudo indica que é o Lula, né? Eu acho que ele fez uma estratégia aí de colocar dois possíveis presidenciáveis, como o Caio colocou. A gente ainda tem o Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio e a Marina Silva, possivelmente, no Ministério do Meio Ambiente. Então, você tem aí um conjunto de pessoas que querem projeção política e que vão buscar ações. Mas tudo indica que o que o Lula está propondo é que ele seja o árbitro dessas divergências e aí coloca ele como centro da questão e vai ser a pessoa que vai, de fato, no final, vai ser a pessoa decisiva para indicar qual é o caminho. É uma estratégia, ele não é a primeira vez que ele faz esse tipo de ação, né, de colocar posições e grupos divergentes e aí ele ser o árbitro, mas nesse caso eu acho que a gente tem aí uma possibilidade, tanto para o Haddad quanto para a Simone Tebet e também para o Alckmin, é que eles precisam conseguir ter sucesso nessas áreas, para conseguir, de fato, se firmarem como os possíveis candidatos para 2026. Então, também é um alto risco para as suas posições. A Simone, eu acho que tem menos possibilidade de sair, porque em qualquer momento ela pode sair e dizer, olha, estou num governo em que tem uma divergência muito grande de posicionamentos e de visões e não pretendo continuar. É mais difícil para o Haddad e o vice-presidente Alckmin e ministro também mais difícil. Então, essa lógica para ela torna ela mais fácil de lidar com esse jogo e com essa possibilidade. Mas para todo mundo, neste momento, ganhar projeção e se firmar nas suas áreas é bastante relevante pensando no futuro político.